Você é daqueles que não se dá bem com matemática? Você é de humanas? Bom, eu conheço alguém aqui que é de humanas. Essa daqui é a Belle e ela é de humanas. Olá, pessoal. Então, a gente está começando agora um quadro que é Explicando matemática para alguém de humanas. Explicando Matemática para alguém de humanas. Ou traduzindo, explicando matemática para alguém que odeia matemática. O desafio é explicar algum conceito matemático, seja simples ou até mais complexo, para alguém que se diz que é de humanas. Será que eu vou conseguir? Então me acompanhe. Hoje é um dia especial. Então hoje é o dia do Pi. E por quê? Porque hoje é 14 de março, ou trocando de ordem, 3,14, 3,14, o dia do Pi. Você sabia disso? Que hoje era o dia do Pi? Não. Então, você sabe o que é o Pi? O que você entende como Pi? A única coisa que eu sei, que eu aprendi nas aulas de matemática, é que significa 3,14, né? Uhum. E ele, você acha que é exatamente 3,14? Eu também aprendi que é 3,14, 33, assim, é um número infinito, né? Mas eu também não sei por quê. Tá. Então, ó, para a gente começar, eu vou explicar para você o que é o π. Vamos primeiro entender o que é o comprimento de uma circunferência. O que é o comprimento de uma circunferência? Imagina que uma formiguinha, ela começa a andar por cima dessa circunferência, certo? Uhum. Então, andando, 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 ela vai percorrer uma distância. Essa distância é o comprimento da circunferência. Uhum. Então, imagina que a formiguinha ela andou nessa circunferência, onde o diâmetro, ou seja, o maior tamanho que você pega aqui, vale 1. Aí eu tenho uma pergunta para você. Se eu dobrar esse diâmetro, o que vai acontecer com essa distância que a formiguinha vai andar? Vai dobrar. Vai dobrar. Muito bem. Então, se o diâmetro e o comprimento eles são proporcionais, significa que se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre vai dar o mesmo número. E esse é o π. O π é o resultado de pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro. Agora, por que é π? Pi é a primeira letra dessa palavra aqui. Eu duvido você saber essa. Você sabe o que significa essa palavra? Não. Essa é uma palavra que a gente chama de Perímetro. perímetro. O que é o perímetro? Perímetro de quem? Perímetro da Circunferência. circunferência. Então, o π é o perímetro de uma circunferência quando o raio valer 1. Olha só o que acontece. Ó. Se eu colocar 1 aqui no lugar do diâmetro, 1 dividido, qualquer coisa dividida por 1, é a mesma coisa, né? Uhum. Então, o comprimento dividido por 1, se o diâmetro for 1, vai ser o π. Legal, né? Legal. Várias sociedades, ao longo do tempo, né, da antiguidade, já estudavam o π. Por exemplo, os egípcios, eles pensavam que o π ele era 3,16045, mais ou menos. Só que o que aconteceu? Um cara chamado Arquimedes, ele criou um método para ser bem preciso no valor do π. O método dele é o seguinte. Lembra que se eu pegar uma circunferência com diâmetro 1, o comprimento é o π? Uhum. Aí ele pensou assim, ó. Eu vou colocar dentro dele um hexágono. Aí você não concorda que o hexágono azul, o comprimento, o perímetro dele é menor do que o da circunferência? Porque ele está aqui dentro, não é? É. E se eu desenhar um hexágono fora, o perímetro desse hexágono vermelho vai ser maior do que a circunferência, não é? Qual que foi o macete do Arquimedes? Ele foi aumentando o número de lados. Aumentando o número de lados até que o polígono de dentro e o polígono de fora ficasse bem pertinho da circunferência. E Legal. aí ele pegou, né, uma fita métrica, ou mediu de alguma forma, usando cálculo, o perímetro do polígono. Ou seja, o π tem que estar entre esses dois valores. E ele conseguiu um valor muito aproximado. Quanto mais eu aumento a quantidade de lados do polígono, mais aproximado eu tenho do valor do π. Ou seja, ele foi quase transformando o polígono num círculo. Isso mesmo. Esse método é chamado de método da exaustão. Aí teve um cara, Isaac Newton, ele criou o cálculo com a computação. A gente consegue hoje obter essa quantidade de casas decimais para o π. Então, não. O π não é só 3,14. Uhum. 3,14 é só duas dessa quantidade. Que número que é esse? Você sabe falar? Então, a gente tem aqui, ó, mil, milhões, bilhões, 31 trilhões, né? É muita casa decimal, né? Então, não é só 3,14. A gente vai ter várias casas decimais
E cada vez mais a gente consegue se aproximar de π. Agora, para que você vai usar essa quantidade de casas decimais? Não sei. Nada! Então, a aproximação que a gente usa, a gente não precisa disso tudo, tá bom? Mas, de qualquer forma, então, para o nosso primeiro dia, o feliz dia do π, e o π é como o nosso amor. Então, ele é natural, é irracional, mas ele é muito importante, como está dizendo aí. O feliz dia do π, pessoal, e espero que vocês gostem das próximas séries de vídeos pro nosso coração. Tem que ser brega, ó, fazendo π. Então, feliz dia do π para vocês! Valeu, galera. Tchau, tchau.